Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quinta-feira, 20 de agosto, é destaque na edição de hoje, aqui no Jornal de Blumenau. Vereadores aprovam instalação de câmeras de segurança em salas de aula na rede municipal de Blumenau. Pesquisadoras da FURB investigam o potencial de uma planta nativa da Mata Atlântica para desenvolvimento de novas alternativas contra a infecção de pele por fungos. Justiça apresenta regras e debate a propaganda eleitoral com candidatos da cidade. Esses e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O frio deve ganhar força nos próximos dias aqui na cidade. Segundo o Alerta Blue, amanhã a chegada de uma massa de ar seco e frio deixa o dia ensolarado, mas com temperaturas em queda. A máxima fica em torno de 23 a 25 graus e a mínima entre 12 e 14, que deve ser registrada amanhã à noite. No sábado e no domingo, o sol continua predominando, mas as manhãs serão frias. No sábado, os termômetros ficam entre 10 e 20 graus. No domingo, a mínima pode chegar a 9 graus. Já na segunda-feira, uma circulação marítima aumenta a nebulosidade e mantém o frio. A temperatura deve variar entre 10 e 16 graus. A Justiça de Santa Catarina condenou um hospital de Blumenau a indenizar em R$300 mil os pais de um bebê que morreu logo após o nascimento. Isso aconteceu em 2009. A mãe havia alertado sobre o risco de um parto normal, mas teve o trabalho de parto induzido com medicamento, o que levou à ruptura do útero. A decisão reconheceu falhas na condição do caso e também violência obstétrica. A mãe ficou com sequelas físicas e psicológicas, segundo a perícia. E a Justiça Eleitoral de Blumenau reuniu candidatos, assessores e partidos políticos nesta semana. O encontro serviu para apresentar regras e debater a propaganda eleitoral na cidade. Acompanhe na matéria produzida pela TV Legislativa. Desde o dia 16 de agosto já é permitido fazer propaganda eleitoral nas redes sociais e também nas ruas. Para orientar candidatos e assessores sobre as regras de campanha previstas na legislação, os juízes eleitorais da 3ª e 88ª Zonas de Blumenau fizeram uma reunião para tratar do tema. O evento esclareceu diversas questões importantes e tirou algumas dúvidas. Olha, são várias regras e preocupações, mas o mais importante agora nessa eleição é a questão da propaganda com inteligência artificial na internet. A questão do deepfake, da fake news, notadamente as falsidades com relação à segurança do sistema eleitoral brasileiro. A legislação eleitoral brasileira contém diversas regras específicas daquilo que pode e daquilo que não pode em se tratando de propaganda eleitoral, como regramento de vedação de outdoor, bandeiras só em alguns locais específicos, as fake news, a vedação de fake news e outros meios que possam comprometer a lisura do processo eleitoral e até mesmo a liberdade de votação do eleitor. Quem
Quem identificar irregularidades em propagandas eleitorais também pode fazer uma denúncia de forma confidencial por meio de um aplicativo. A ferramenta ajuda a garantir o cumprimento das leis e normas eleitorais e amplia a participação da sociedade na fiscalização. Com relação à propaganda eleitoral agora das eleições gerais de 2026, nós temos o aplicativo Pardal. Ele pode fazer o download no seu celular e através desse aplicativo ele pode fazer comunicações se identificando e indicando qual é o problema que ele viu. Também, se ele quiser contatar a Justiça Eleitoral ou o Ministério Público Eleitoral diretamente, pode fazê-lo pelos canais oficiais. A Câmara de Vereadores de Blumenau aprovou hoje um projeto que autoriza a instalação de câmeras sem captação de áudio nas salas de aula da rede municipal. A proposta contém regras para proteger privacidade e os dados de alunos e profissionais. Também passou hoje na Câmara a proposta que cria um programa de integridade e combate à corrupção na administração municipal, com medidas como canal de denúncias, auditorias, código de ética e acompanhamento dos riscos. E os vereadores aprovaram ainda mudanças nas regras do transporte escolar privado. A principal alteração adequa a legislação municipal às exigências do Detran e do Imetro para a vistoria dos veículos. Cobranças indevidas e restituição em dobro. As cobranças indevidas continuam entre as principais demandas apresentadas aos órgãos de defesa do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor assegura que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito sim à repetição do indébito em dobro, acrescida de correção monetária e juros legais, salvo a hipótese de engano justificável. A medida visa coibir práticas abusivas e reforçar a boa-fé nas relações de consumo. A informação adequada e a fiscalização permanente são fundamentais para garantir a efetividade deste direito. André Cunha, advogado do Direito do Consumidor, participa todas as quintas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com orientações para um consumo mais consciente. Pesquisadoras da Universidade Regional de Blumenau investigam o potencial de uma planta nativa da Mata Atlântica para o desenvolvimento de novas alternativas contra infecções de pele através de fungos. Confira na reportagem produzida pela FURB TV. O ponto de entrega de resíduos volumosos do Samay, no bairro Salto do Norte, aqui em Blumenau, já recebeu mais de 92 toneladas de materiais nos primeiros 4 meses de funcionamento. O espaço é uma alternativa para quem precisa se livrar de móveis e eletrodomésticos velhos sem esperar pelo caminhão da coleta especial. O serviço é de graça, mas exige cadastro. Cada imóvel pode levar até 5 itens, uma vez a cada 2 meses. Muito boa noite, Jorge. Aquele abraço a você, todos os telespectadores da TV Galega. Jorge, a gente está vivendo essa semana, uma semana muito intensa, porque a gente está vivendo a Taça Libertadores da América e a Sul-Americana, né? E a gente está com vários brasileiros disputando tanto a Sul-Americana quanto a Taça Libertadores da América. Ontem, grandes jogos, o Palmeiras, vamos falar um pouquinho de Taça Libertadores da América, o Palmeiras ontem, fora de casa, venceu o Cerro Porteño pelo placar de 1-0 e está nas quartas de final da Taça Libertadores da América. O primeiro jogo o Palmeiras havia empatado em casa e daí foi com todo, né, o que é normal, né, aquela desconfiança, mas agora jogando fora de casa o Palmeiras, superior ao Cerro Porteño, venceu o jogo e está na próxima fase. Ontem também o Flamengo, primeiro tempo
totalmente de domínio do Flamengo. Segundo tempo, o Cruzeiro voltou sendo o Cruzeiro. Flamengo abriu o marcador com a Arrascaeta, depois o Cruzeiro empatou e aí o Flamengo fez o gol da vitória no segundo tempo. O Flamengo também eliminando o Cruzeiro, está na próxima fase da Taça Libertadores da América. A gente teve também ontem, Jorge, e telespectadores da TV Galega, o Platense vencendo nos pênaltis o Coquimbo Unido. E o Platense é o adversário do Fluminense na próxima fase. Hoje tem brasileiro em campo ainda, o Timão, 9h30 da noite, jogando contra o Rosário Central na Neoquímica Arena. O Corinthians que empatou fora de casa pelo placar de 0-0. Não acredito que o Corinthians vai complicar essa sua passagem para a próxima fase da Taça Libertadores da América, né? Mas o torcedor do Corinthians sempre fica com o pé atrás. Vamos torcer para que isso não aconteça, né? Pela Sul-Americana, Jorge, já estão jogando nesse momento no Defensores del Chaco, Olímpia e Vasco da Gama. Vasco da Gama que empatou o primeiro jogo em 0-0 jogando em São Januário e hoje vai ter que vencer fora de casa para passar para a próxima fase da competição. Nesse momento joga também o Santos, fora de casa também. Só que o Santos venceu o primeiro jogo contra o Maracá 2-1 e agora joga pelo empate para passar às quartas de final da Copa Sul-Americana. Uma semana toda, né, dedicada à Copa Sul-Americana e também à Taça Libertadores da América. Também estamos tendo jogos da Série B do Campeonato Brasileiro amanhã. A gente atualiza isso e traz também a tabela da Série A, porque a Série A volta no final de semana, depois desse intervalo aí de meio de semana para Libertadores e Sul-Americana. Quero lembrar também, Jorge, que o Beck está fazendo jogo treino, o Metropolitano também se preparando, os dois times de Blumenau que vão disputar a Copa Santa Catarina que vai dar vaga para a Série D do ano que vem também para a Copa do Brasil. O Beck, que tinha o objetivo maior de ascender à Série A do Campeonato Catarinense, ficou pelo meio do caminho, o Metropolitano também é o que resta a Copa Santa Catarina. Jorge, aquele abraço, uma ótima noite de quinta-feira para você e para todos os telespectadores da TV Galega. A seguir vamos falar sobre o trabalho da Procuradoria da Criança e do Adolescente da Câmara Municipal de Blumenau. A gente volta já. Na correria do dia a dia, você merece uma refeição de verdade. Na Casa da Marmita, você encontra comida caseira, saborosa e preparada todos os dias com muito carinho. São diversas opções de marmitas e pratos executivos com entrega rápida ou retirada no balcão. Peça agora pelo WhatsApp ou pelo iFood e descubra por que somos referência em qualidade e agilidade. Casa da Marmita, comida de verdade na velocidade de um fast food. Rua João Pessoa, 1267, Bairro Velha. Castelo da Pizza. Há 30 anos, celebrando o que realmente importa, estar junto. Rodízio completo, com pizzas e acompanhamentos chegando quentinhos toda hora, direto na sua mesa. Vem viver essa experiência no Castelo da Pizza. Rua 2 de Setembro, 4241, Itopava Norte, Blumenau. Castelo da Pizza, tradição que atravessa gerações. Dicave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Na churrascaria Tiffany, tradição e sabor caminham juntos há mais de 90 anos. Ambiente aconchegante e perfeito para toda a família. Aberto de terça a domingo para o almoço e nas sextas e sábados também à noite.
Venha saborear o melhor churrasco da região. Rua Amazonas, 2322, no coração do Garcia. Peça também pelo telefone 3324-0807. Churrascaria Tífice, o sabor que atravessa gerações. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu converso com Adriana Laurentino Moreira. Nós vamos falar sobre o trabalho realizado pela Procuradoria da Criança e do Adolescente da Câmara de Vereadores de Blumenau, que a Adriana coordena. Oi, Adriana, muito obrigado pela participação. Muito obrigada, agradeço muito pelo convite. A Procuradoria é um órgão que está instaurado dentro da Câmara Municipal de Blumenau. Começamos ali em meados de outubro de 2025 e estamos ali à disposição para servir a comunidade e para atender as demandas relacionadas a crianças e adolescentes. Como é que tem sido, né, a procura pelo atendimento, o trabalho, nesse início, né, praticamente de trabalhos da Procuradoria da Criança e do Adolescente? Então, nós temos o formato de atendimento presencial, temos uma sala ali dentro da própria Câmara, que está aberta à visitação da comunidade das 7 da manhã às 7 da noite. E temos também os nossos canais digitais, telefones e redes sociais em que a comunidade pode entrar em contato. Então já temos ali em torno, né, foram mais de 100 atendimentos presenciais já na própria sede ali da Procuradoria. E dentro das ações de prevenção, que é um dos braços de atuação da Procuradoria também, nós já alcançamos, em termos de formações e palestras, mais de 3.000 pessoas, entre crianças, professores e diretores de escolas na cidade. Quem é que pode buscar esse atendimento na Procuradoria, né? E em que casos a Procuradoria deve ser acionada? Então, a Procuradoria ela está à disposição mais para fazer esclarecimentos e auxílio nos encaminhamentos cabíveis. Então, qualquer pessoa que saiba de uma criança ou um adolescente que está em situação de vulnerabilidade de sofrimento e que tem dúvidas sobre qual é o primeiro passo, né? O que eu faço? Será que eu procuro uma delegacia de polícia? Será que eu aciono o conselho tutelar? Às vezes, dependendo da situação e do contexto, as pessoas não sabem exatamente qual é a primeira porta de entrada. Então, nesses casos, nós estamos ali para dar as orientações, as instruções e fazer, então, muitas vezes o próprio acionamento da rede de proteção ou dar o esclarecimento necessário à pessoa. Né? Dúvidas, por exemplo, sobre direitos de crianças e adolescentes, dúvidas sobre quando esses direitos podem estar sendo violados, também é possível buscar na Procuradoria? Sim, com certeza. Esses esclarecimentos nós estamos à disposição ali, a nossa equipe está à disposição para atender e para orientar. Quando você fala em ações de prevenção, que também é uma das tarefas da Procuradoria, do que nós estamos falando? De que tipo de ações e de que tipo de prevenção? Então, hoje, se nós olharmos, por exemplo, dentro da responsabilidade da atuação do Conselho Tutelar, por exemplo, o Conselho Tutelar, além dessa ação de fiscalização, de encaminhamentos, também tem uma atribuição de prevenção. No entanto, as demandas que chegam para os conselhos tutelares, especialmente aqui em Blumenau, elas são tão grandes que esse trabalho de prevenção e orientação, muitas vezes, os órgãos não conseguem fazer. Então, nós nos colocamos à disposição das escolas, dos contraturnos escolares, das unidades que trabalham com crianças e adolescentes, para ir até esse espaço e dar palestras instrutivas para as crianças, explicando, contextualizando violência, contextualizando bullying, explicando sobre os limites da nossa atitude, né? Que toda atitude, toda prática, todo ato, ele tem uma consequência. Então, nós levamos esses esclarecimentos às crianças e também orientamos sobre sinais de violação de direitos, em que momento as próprias crianças podem reconhecer e podem identificar que estão passando por uma situação de negligência, de abuso ou de violência e como as crianças devem agir quando estiverem numa situação como esta, quem eles podem acionar, como pedir ajuda. Então, toda essa instrução e essa orientação para que as crianças estejam devidamente equipadas para buscar ajuda em caso necessário.
Bom, e como tem sido esse trabalho nas escolas? E como é que tem sido o retorno das crianças, né, durante essas palestras, esses encontros? Nós temos recebido muito pedido de visitas das escolas aqui da cidade. Já visitamos grandes escolas como Machado de Assis, Albert Stein, Fernando Osterman, enfim, né, foram várias escolas já visitadas. E as crianças, quando você fala sobre proteção da infância, é como se você levasse um abraço ao coração das crianças. Porque você fala, olha, eu trabalho com proteção da infância, eu sou uma protetora de crianças. Então as crianças já se sentem acolhidas naquele momento ali. E após as nossas palestras, as nossas abordagens, nós sempre temos um tempo para escuta individual. E somos procurados por muitas crianças. Eles querem contar o que está acontecendo com eles, ou querem tirar uma dúvida, ou precisam pedir ajuda e não sabiam com quem conversar. Então nós temos também solicitações, pedidos de ajuda de crianças nessas palestras, nessas intervenções. Então temos sido um braço, uma força dentro das escolas para muitas vezes ter um olhar mais apurado naquilo que a rotina escolar, na correria do dia a dia escolar não consegue captar. Nós estamos ali à disposição para fazer esse contraponto e para ajudar nesses encaminhamentos. O que tem sido mais comum ouvir das crianças nesses encontros que vocês fazem? Então, inclusive ontem nós tivemos uma palestra com pais, porque nós também oferecemos esse serviço de palestra para pais. As crianças, elas pontuam muito a falta de presença real das famílias. Então é muito comum as crianças dizerem, minha mãe e meu pai trabalham muito, então eu não quero levar esse assunto para eles porque eles estão cansados. Eu tentei falar com os meus pais, mas eles estavam lá no celular e eu acho que eles não ouviram o que eu falei. Então a gente percebe assim um distanciamento, um esfriamento das relações, e isso tem afetado demais as crianças. Isso tem provocado muita tristeza, muito sofrimento emocional, especialmente nessa atual geração, que é a geração das telas, que é a geração do entretenimento, que é a geração das famílias que estão aí no piloto automático e muitas vezes não estão discernindo ali um pedido de atenção, um tempo de qualidade, né? Então isso tem sido bem recorrente na fala das próprias crianças. E como os pais têm respondido a esses questionamentos quando chegam até eles? Aliás, até tem um outro desafio muito grande, que é levar os pais para a escola ou levar os pais para uma reunião como essa, né? O que já mostra um pouco do, se a gente pode chamar de desinteresse das famílias nesse acompanhamento, né? Na verdade, parece que há uma desconexão daquilo que é a realidade, porque a realidade é presença. A realidade é tempo de qualidade, mas o trabalho, a rotina, o excesso de estímulos, o excesso de tela tem gerado esse distanciamento como sociedade. Nós percebemos isso em todos os segmentos, não só dentro dos lares. O próprio trabalho, né? A cultura do trabalho mudou, um trabalho remoto, isso era uma coisa impensável há alguns anos atrás. Então toda essa intervenção, essa atuação da tecnologia, ela é muito boa, nos torna muito produtivos, com certeza, mas no que diz respeito às relações pessoais, ela tem causado um total esfriamento. As relações são muito digitais. Então é importante, os pais, quando nós tocamos nesse assunto, geralmente os pais acenam com a cabeça dizendo, é verdade, eu não estava me dando conta de que eu estava distraído. Então, todo pai, toda mãe, né, isso a gente acredita, né? Todo pai, toda mãe tem um desejo honesto e sincero de dar o melhor para o seu filho. E dar o melhor para o seu filho, muitas vezes, não é comprar o melhor celular, não é dar o melhor tênis, mas é você sentar na mesa e fazer uma refeição sem uma TV ligada e sem um celular ligado. Então, o melhor pode ser isso para uma criança. Então a nossa escala de valor, ela se distanciou muito daquilo que é a realidade do que é o mundo da criança, porque criança é criança desde que o mundo é mundo. E as necessidades das crianças são as mesmas, é brincar,
é atenção, é sentar no chão, são as coisas simples. Esse é o mundo e a realidade da criança. Por mais que ele evolua, né? Por mais Exato. que apareçam novas tecnologias, né? E essa questão do desinteresse pela criança ou da falta de atenção para com a criança, ela realmente é muito evidenciada nas crianças nas escolas, né? As escolas hoje têm sido o reflexo disso. A gente vê por muitas denúncias que surgem nas escolas e é onde parece que as crianças estão se apegando cada vez mais para até um desabafo, né? Sim, com certeza. É porque o próprio modelo de educação, quando você tem escolas, por exemplo, em período integral, em que os pais não precisam necessariamente acompanhar a alimentação dessas crianças, as tarefas já vêm pronta, né? Muitas vezes a criança sai de casa às 7 horas da manhã, chega em casa às 7 horas da noite. Então, a escola, ela é o grande termômetro da sociedade. Tudo acontece ali, são contextos distintos que se relacionam o tempo todo, que se integram o tempo todo naquele ambiente. E muitas vezes os pais, eles estão completamente desconectados do que é essa realidade, do que é essa rotina das crianças. E eu entendo que como pais, que eu sou mãe também, eu tenho 3 filhos, o nosso grande desafio é conseguir colocar o pé no freio e fazer uma leitura da nossa rotina, da nossa vida, das nossas prioridades e estar voltando para aquilo que é essencial, para aquilo que é fundamental para o desenvolvimento dos nossos filhos e das crianças, né? Que são as coisas simples, que não custam dinheiro, que não demanda muito esforço, mas demanda entrega e demanda tempo. Adriana, mais uma vez, para que a nossa audiência entenda como as pessoas podem fazer para buscar atendimento na Procuradoria da Criança e Adolescente da Câmara de Vereadores. As pessoas podem se deslocar ali até a Câmara Municipal, que fica localizada na Rua 15 de Novembro, próxima à Rua das Palmeiras, ou pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, que é 47996710859, ou através do nosso Instagram, que é @Procuradoria da Criança e do Adolescente, ou nosso site, nosso e-mail também, Procuradoria da Criança e do Adolescente, @camarablu.sc.gov.br. Se as pessoas acessarem ali o site da Câmara de Vereadores, os nossos banners, né, os nossos telefones estão à disposição ali. Então, qualquer um desses canais é possível acessar a Procuradoria. Obrigado pela sua participação. Foi um prazer. Obrigada também. E deixamos aí as portas abertas e convido aí aos pais, às famílias, para que nós possamos ser mais intencionais e possamos olhar aí com um pouco mais de atenção e cuidado às reais necessidades dos nossos filhos. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 da noite. Ótima e maravilhosa noite para você. A gente se vê aqui amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina.